Somos um culto ambulante, somos o fator que nos conecta à eternidade, gente do céu. Nós somos morada do Altíssimo, o Espírito do Eterno mora em nós. Muita gente tem dificuldade para entender isso. Muita gente pergunta por aí, Natanael, que horário, que dia é o culto? Ainda diz, na sua igreja. Meu Deus. Alguns perguntam, o culto já começou? Não, já terminou o culto. Esses são termos que usamos e o povo usa se referindo às reuniões, quando nós congregamos e estamos juntos. Mas, na verdade, o culto é algo muito mais profundo. Cultuar, adorar, louvar, conectar-se com o Eterno é algo muito mais profundo. Eu me lembro que uma vez escutei uma experiência, de um missionário que estava na China. Um terceiro contou essa experiência de um missionário que estava na China e ele estava evangelizando, ganhando almas na China e encontrou um chinês muito intelectual, muito conhecedor, havia estudado muitas religiões, havia estudado o budismo, o shintoísmo, o islamismo, tudo isso ele tinha estudado, conhecia muito. E aquele missionário, ao ver aquele homem que estava muito interessado naquilo que ele estava pregando, disse, eu te desafio a ler este livro. E entregou o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, e ali ele começou a ler. E falou assim, vai para casa, leia em casa e me diga o que você mais vai destacar, o que mais vai lhe chamar a atenção ali no Novo Testamento. E passaram-se os dias, um dia o encontrou na rua e aquele chinês levantou a mão e disse, vem cá, vem cá. E o missionário atravessou a rua e foi até ele. E lhe disse, e aí, você leu o Novo Testamento que eu te dei? Ele disse, li. E aí o que mais se impressionou, achando que talvez o chinês iria falar, olha, me impressionou a morte dele, a cruz, me impressionei como ele nasceu numa manjedoura, enfim, tanta coisa, mas aquele chinês quase chorando disse, olha, eu quero que você me diga uma verdade, aquilo que está escrito aqui, que afirma que Deus Todo-Poderoso, esse Deus que vocês servem, vai morar dentro de você. Ele afirma que nós somos morada dele. Isso é verdade, falou. De fato, isso é uma verdade, porque eu já estudei muitas religiões e nenhuma fala que a deidade vai morar dentro da pessoa. Ele disse, isso é verdade? De fato, Deus mora dentro de você? Perguntou para o missionário. E o missionário disse, sim, isso é uma realidade. E ele disse, como que eu faço para que Deus habite dentro de mim? Porque é uma experiência que eu creio que deve ser ímpar e eu nunca li sobre esse assunto. E de fato esse chinês se converteu. A pergunta é, gente, o quanto Deus mora em nós, o quanto nós o adoramos por sermos esse templo e quanto tempo dedicamos ou quanto nos dedicamos a essa verdadeira adoração, já que o Pai está procurando verdadeiros adoradores e diz que não habitaria mais em templos feitos por mãos de homens. Já tenho feito vários estudos sobre isso, mas sempre estou destacando essa questão do que é essa devoção, essa adoração verdadeira, longe de religião. Gente, religião é algo maligno. As pessoas religiosas, elas segregam, as pessoas religiosas, elas se vestem de uma estrutura de dogmas, muitas vezes deles humanos, e estão prontos sempre para atacar, sempre estão prontos para odiar, para apedrejar. Às vezes eu lido com pessoas religiosas, às vezes até nos próprios comentários tem gente religiosa, muito religiosa, baseada em dogmática humana, em pensamentos humanos, e eu digo como tem gente ruim, maligna, com ódio, querendo atacar e querendo simplesmente segregar e achar muitas vezes que somente eles estão corretos. Nós precisamos ter muita graça para entendermos o que é essa virtude gloriosa de adorar, de ser templo, a gratuidade, no entanto, sabendo que há princípios santos que nós devemos seguir segundo a palavra do Eterno. O Senhor não te chamou para ser um religioso, o Senhor não te chamou para ser um frequentador de uma denominação, embora precisamos, porque eu tenho até medo de falar sobre isso, porque muita gente já contra-ataca, mas eu te digo, precisamos congregar. Sou pastor de uma pequena congregação e nós nos juntamos para adorar, louvar, exaltar, bendizer ao Senhor,
e glorificamos esse Deus porque há alegria em congregar, alegria. Mas o culto não começa lá na reunião às 19, às 18 horas. Não. O culto sou eu. É minha vida. E aí que tá. Muita gente pensa que uma carteirinha, por frequentar, por estar presente, por ofertar, por fazer uma campanha, vamos impactar a Deus. Mas na verdade é muito mais profundo do que isso. E aí muita gente me pergunta, como me relacionar com esse Deus? Como exaltar esse Deus? Porque há muita gente que está levando uma vida tão fútil de relacionamento, de adoração, de culto, como o templo do Deus vivo, muito água rasa, e está embebedado da religiosidade, da segregação religiosa, do denominacionalismo, e ele, na verdade, pouco tem de Deus, mas tem mais, e está embebedado dessa sistêmica que normalmente está pronta para jogar pedra. Está pronta para jogar pedra, com base principalmente na segregação e no ódio. Isso é algo maligno. E pensam que vão chegar no céu. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, como podemos entrar nessa dinâmica gloriosa ao ponto de dar a certeza, como esse missionário deu a certeza para aquele chinês e falou assim, Deus está em mim, eu vou te ensinar como Deus pode habitar dentro de você. Isso, com certeza, marcou a história daquele homem. Nós precisamos entender isso. Então, eu separei 3 palavras aqui que são importantíssimas e elas estão nos princípios santos daquilo que é a Torá, né? Como também você vai ver durante todos os profetas, no Primeiro Testamento, na Brit Hadashah também, todos esses princípios santos que são relevantes, que nos levam para essa vida de comunhão. Como ter mais de Deus, como saber adorar a Deus, como sair dessa sensação que parece que eu estou numa água rasa de um relacionamento com Deus, um relacionamento com base, como eu falei, em religião, mas parece que eu preciso subir para um novo patamar. Isso eu tenho ensinado muito. Muita gente está no mesmo patamar e deveria ter passado para outro degrau. Sempre quando você vê escadas, Shulam em hebraico, escadas, você vai ver degrau, que significa passos para ascender, como você pode descender também, mas ascender para experiências novas. E há muita gente que ficou no mesmo patamar. E sempre digo, quando alguém está num patamar que já não deveria estar, ele começa a dar voltas. E a sua vida se torna uma mesmice. E ele mesmo se torna um religioso, ele se torna azedo, tóxico. E com certeza essa pessoa, ela vai sucumbir, ela não vai sobreviver, lamentavelmente. Então nós temos aqui, e a primeira palavra que eu destaco, logicamente, é a Havá, que é traduzida, gente, traduzida como amor, Havá. Mas a Havá é muito mais profunda, é difícil explicar o hebraico, porque a palavra, que sua etimologia é muito mais profunda, porque aqui está ligado, não é somente um amor assim, como um sentimento. Hoje em dia a palavra amor está muito banalizada, mas aqui está ligada a um relacionamento, relacionar-se, relacionar, quando você se relaciona numa intimidade, há uma personificação daquela ação bendita do próprio Eterno em nós, e ali nós podemos ter Deus em nós. Esse é o Ahavá. O Ahavá pode ser usado para pessoas também. Ahavá é traduzido como amor, mas é algo muito mais profundo. E lógico, há necessidade para ter Deus e fazer esse culto acontecer, porque esse culto precisa acontecer de manhã, à tarde, à noite, 24 horas por dia. E eu te pergunto, quantas vezes estamos pensando algo, ou até estamos fazendo algo, ou falando algo, porque pecamos nós por pensamento, por palavras ou por atitudes. E estamos pensando ou falando algo e Deus se manifesta pelo seu Espírito em nós e diz, peraí, eu moro aqui. Ei, gente, eu estou aqui, porque existe a possibilidade de todos nós nos esquecermos que Deus mora em nós. Há muita gente que fala assim, não, isso é algo alegórico, algo simbólico. Não, querido, o Espírito, de uma forma gloriosa, sobrenatural, transcendental, esse Deus que mora nos altos céus, que nem os céus podem conter a sua glória, como diz Salomão, ele vem e faz com que sua vida
seja ali a habitação dele, e ele esteja aqui conectado numa plena dedicação. E ele quer essa ação recíproca, onde você possa estar com ele, pensar nele, andar com ele, se relacionar com ele, amá-lo e vivenciar dia após dia, segundo após segundo, milésima de segundo, na presença dele. E eu sei que a nossa humanidade e carnalidade, as coisas do dia a dia, o tempo passa e às vezes não damos essa atenção a esse culto que deve ser no trabalho, na escola, na rua, quando somos tentados, quando somos provados, quando somos perseguidos, quando estamos bem, quando estamos sem dinheiro, quando estamos com dinheiro, porque tem gente que se desvia quando está sem dinheiro, e outros se desviam quando estão com dinheiro. É assim, é incrível como as pessoas se comportam de uma maneira diferente, nos comportamos de maneira diferente em diversas situações. Agora, como está esse culto dentro de mim? 24 horas, quando ando na rua, quando vou trabalhar, quando eu estou em qualquer lugar, não somente batendo o cartãozinho de presença no salão onde você frequenta, ou na denominação onde você frequenta. Ai, meu Deus, como precisamos entender isso. Então, esse relacionamento, já em Deuteronômio 6,5 diz claramente: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua, acima de todas as coisas, com certeza, mas com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e com todas as tuas forças. Sempre ensino que quando diz entendimento, alma, a psique, essa essência do pensar, do raciocinar, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Depois, coração, eu tenho que crer no que eu estou fazendo. E forças, com todas as tuas forças, eu tenho que trabalhar em prol daquilo que eu estou fazendo. Então, entender, crer e fazer. Tudo que eu entendo, tudo que eu creio, tudo que eu faço deve ser voltado ao Eterno com base no Hava. Isso é o que Deus quer fazer, dominar minha mente, meu crer, meu coração e assim também minhas ações, e ainda com toda a minha força, com dedicação. Porque há muita gente que diz que ama, mas não se dedica. Nessa hora eu vou te falar, assim como esse missionário da China, tem muita gente que se dedicou tanto a esse amor de Deus que está fazendo coisas que nós nem imaginamos em prol desse amor, de uma chamada, de uma vocação, de uma missão. E muita gente não está nem aí. Outros até estão usufruindo da fé, estão usufruindo dos benefícios do evangelho, do reino, e nunca vão se dedicar com plenitude a esse amor pleno. E nós precisamos entender isso, que esse Havá é um amor que eu preciso colocá-lo acima de tudo, de todas as coisas, de todas as pessoas. Vamos ter, repito, lutas, vamos ter provas, mas esse amor que eu tenho para com meu Deus é maior do que minhas provas, maior do que minhas lutas, é maior do que as pessoas, é maior do que mim mesmo. Isso eu tenho que reconhecer. Toda vez que você ore e você perceba que teu relacionamento com o Eterno está um relacionamento água com açúcar ou água rasa, você deve pensar o quanto eu sou capaz de atuar, de pensar, de crer, de fazer coisas em prol desse amor, se é que ele é em potencial, é exponencial na minha vida. E aí é onde começa a verdadeira habitação. A habitação começa primeiramente com esse portal do amor. Se eu estou falando simplesmente que eu sou religioso, que eu sou um homem de fé, mas espera aí, sou de fato uma pessoa que coloca Deus acima de todas as coisas, embora sejam as piores circunstâncias. Meu Deus, eu preciso analisar isso. Analise o quanto você realmente ama o Eterno. A segunda palavra que eu coloquei é mitzvah. Por que eu coloquei mitzvah? Que aqui seria mandamento. Mandamento. Mitzvot são os mandamentos. São obrigações. Obrigação. Obrigação. Por que obrigação? Há muita gente que está separando, desassociando amor com obrigação. Muita gente fala, não, nós não podemos ser obrigados a nada. É lógico, se você faz algo só por obrigação e não por amor, com certeza não vai ter muita utilidade. Porém, você nunca deve desvincular amor e obrigação. Essa é a grande missão maligna da sociedade, esses pensamentos modernos, relativistas, esses
pensamentos pós-modernistas que entraram já dentro da própria igreja, onde estão desassociando o amor, a Havá, com Mitzvah. Pensam que você, por amor, não tem obrigação a nada. Por amor, você não tem nenhuma autoridade sobre você. Por amor, você não está sujeito a nenhum tipo de compromisso, né? E isso não é verdadeiro. Por quê? Porque o amor está ligado à obrigação. Vou te dar um exemplo que eu sempre dou. Se há uma mãe aqui, se há uma mãe presente que sabe o que é gerar um filho, dar à luz um filho, criar esse bebezinho de meses, de dias, que você tem que amamentá-lo, que ele não sabe falar, que ele chora, somente chora quando está precisando de atenção, chora quando precisa ser alimentado, quando está sujo, precisa ser trocado, ele chora quando sente dor, só chora. E você tem que entender a linguagem. Eu acompanhei meus filhos, todos eles, lado a lado, mas somente uma mãe sabe o que é gerar, dar à luz, amamentar, cuidar 100% aí ligado com a criança. Agora eu te pergunto, você ama seu filhinho quando ele nasceu? Você o amava? Sei que você entende o que é gerar um filho. O ama de todo o coração. Meu Deus, eu vi a minha esposa se derretendo, falando, conversando. Hoje meus filhos estão todos crescidos, graças a Deus, mas meu Deus do céu, coisa linda é beijar os peizinhos, trocar a fraldinha, dar um banho, meu Deus, as gracinhas que eles fazem, coisa maravilhosa, coisa linda. Eles vão crescendo e crescem. Agora eu vou te falar, essa criança é amada. Agora essa mãe tem obrigação em relação a essa criança? Tem obrigação ou não? Tem. Ela é obrigada a atender essa criança. Está no seu sangue, na sua genética, na sua essência, em toda a sua estrutura psicológica, na psique, da estrutura emocional. Essa mãe tem obrigação. E mesmo que ela não queira, porque pode haver uma mãe desnaturada, sim, pode haver, claro que sim. Mas essa regra, essa exceção não vai descumprir a regra natural de uma mãe que vai se preocupar com seu bebê. Há poucos dias eu escutava daquela família, que não quero nem citar aqui, coisas desse tipo, mas que foi sequestrada ali, naquele ataque de Israel, e alguém relatou que a mãe, com seus 2 filhinhos, você sabe de que mãe eu estou falando, né? Foi morta e segurou os 2 filhinhos. Alguém relatou que viram essa mãe o dia inteiro com seus filhos no colo. O dia inteiro. Disse para onde ela ia, não largava. Queriam tirar as crianças, não largou as crianças até morrer. Não largou as crianças. E diz que como é que pode uma mãe o dia inteiro literalmente carregar? Não entregou, não descansou, as crianças choraram de fome, ficaram sujas, enfim. E até a última hora não entregou as crianças para ninguém. Como que ela aguentou? Se é uma mãe, 1 hora com uma criança no colo, ela se cansa. Da onde essa mãe tirou força? Isso aconteceu com esse ataque que houve ali, quando invadiram ali Israel e essa mãe foi sequestrada. E alguém contava essa história marcante, segurou as crianças até a última hora. Isso é obrigação. Ama, mas tem obrigação. Então toda pessoa que pensa que uma obrigação é algo fútil, é algo que perde-se a essência do relacionamento, ela está errada. Porque amor está ligado a obrigações, a compromisso. E coisa mais preciosa é quando você cumpre suas obrigações porque você ama. Eu sou casado, tenho obrigações. Eu estou ligado a um Deus todo-poderoso de amor, mas tenho obrigações. Tenho obrigações, então, mitzvah, que é mandamento, mitzvot em plural, significa obrigações, coisas que são ordenadas e precisamos atendê-las e obedecê-las. Preste atenção, nós não somos judeus, nós não somos judaizantes. Toda obrigação ritualística, como degolar animais, derramar sangue, todas as festas literalmente, tudo aquilo que era feito em ritualística, como a Brit Milá, que é a circuncisão, entre tantas outras coisas que eu posso citar, que são obrigações ritualísticas, elas com certeza não são mais para nós como igreja.
Agora, na essência, mandamentos no tocante a princípios, a moral, a ética sempre vai ser cumprido ou precisa ser cumprido. Por exemplo, o não roubar, não matar, não adulterar são princípios santos. Então esses princípios precisam ser guardados, queridos, porque pode ser o maior ateu, diga não acredito em Deus. Só que a pergunta é, de onde, se não existe um Deus todo-poderoso, supremo, em essência, de onde surgiu a essência dos princípios da humanidade de que matar, roubar, adulterar, enfim, lesar alguém, isso é errado. Se há tanta liberdade hoje, tirando Deus da essência da vida do homem, e querem tirar Deus, querem tirar a qualquer custo, mas de onde surgiram esses princípios que regem a humanidade toda? Então há um Deus todo-poderoso que sempre terá princípios, e ali temos obrigações. Temos obrigações. Estava estudando leis de trânsito. Leis de trânsito. E quando surgiu, logicamente, os carros, era uma bagunça para lá, para cá, para lá, e todo mundo andava de qualquer jeito. Havia mistura de carroças, cavalos, bois, jumentos e carros surgindo. E começaram o quê? Começaram a acontecer os acidentes. E aí começou a se organizar a estrutura para trazer leis de trânsito. E, lógico, a obrigatoriedade vai trazer ordem. Essa organização de leis vai trazer ordem. E, lógico, aí vamos ter prazer. Por exemplo, eu pessoalmente amo dirigir. Amo dirigir. Amo. Minha família sabe disso. Amo dirigir, amo pegar a estrada, amo andar no trânsito. E minha esposa sempre diz, olha, como você dirige. De fato, lógico, com prudência, mas há leis, a organização para manter lei. Então, o amor é assim, você tem que ter esse amor, mas você tem que saber das suas obrigações e você nunca vai encontrar uma placa de trânsito. Diminua a velocidade embaixo, se você sentir no coração, ou se você quiser, você nunca vai ver uma placa de trânsito. Olha, proibido estacionar e embaixo escrito se você quiser ou se você sentir no coração. Porque há muita gente hoje em dia que pega essa base. Se você não sentir no coração, não faça. Peraí, não é isso. Relacionamento não é isso. Relacionamento é entender, se impregnar desse amor e saber das obrigações, os mitzvot que vão me levar a Deus. A pergunta é, como é que eu posso adorar a Deus e ser um adorador, ele habitar em mim e andar fazendo coisas à vontade segundo minha carnalidade? Olha o que diz em João 14, 23. João 14, 23. João 14, 23. E esse é o grande problema de muita gente religiosa, que a sua vida está condensada só no cultinho de domingo, ou da terça ou da quinta. Está concentrada só em 2 horinhas, onde ele se veste como crente, ele se veste como santo, fala até ora, soberano Deus e eterno Pai. E aí começam os figurinos religiosos que aparentam, e aí vão surgir as essências sobrenaturais e as manifestações, né? Daquilo que supostamente é a presença de Deus. Vão surgir profetas que vão falar, eis que te digo. Peraí. Você está chamando isso que é culto? Sinto muito, mas não é. Não é não. Olha o que diz aqui em João 14, 23. Vou ler aqui em João 14, 23. Separei aqui. João 14, 23 diz assim. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, olha aqui, tá, a primeira condição, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meus mandamentos, guardará, se me amar, guardarei meus mandamentos, fala em outra passagem, mas aqui está falando, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, quando você e eu nos sentimos vazios, parece que a minha vida está nessa água com açúcar, como eu falei, água rasa, e um relacionamento de talvez vazio, sem conteúdo em relação ao meu Deus, é porque às vezes nós não estamos cumprindo as obrigações santas
gloriosas que são com base no amor, ou não amamos o suficiente para cumprir obrigações, porque isso aqui é recíproco de uma balança, amor e obrigações, amor e obrigações, amor e obrigações. E aí nós precisamos colocamos Ele acima de tudo, realmente Ele está realmente operando esse amor em mim ao ponto de eu obedecer aquilo que Ele diz na sua palavra, ao ponto de eu falar, realmente, Cristo vive em mim, não vivo mais eu, como disse Paulo, Cristo vive em mim. Há uma glória sobrenatural, há um culto aqui na segunda, terça, quarta, quinta, e está dentro de mim. E esse culto é dia após dia. Sim, preciso congregar, por favor, preciso congregar, ir lá, congregar em comunhão com os irmãos. Então, todos esses templos, que são pessoas, se juntam para formar a igreja de Cristo, congregando, adorando, louvando, exaltando. Claro que sim, isso é importantíssimo, por isso sou pastor de um rebanho onde estou ali ministrando e ali temos comunhão, adoração, porém, o meu culto deveria ser 24 horas. E aí temos que trabalhar para isso. Olha a última palavra, Hagdashá, que seria Hagdashá, dedicação. Hagdashá, dedicação. Mas presta atenção nesse termo aqui, que é justamente o Kof, Dalet e o Shin, que é o termo usado para Kadosh, o Kiddush, Kadesh, o Kadash, Hagdashá, que é dedicação, dedicação. Por que essa palavra Hagdashá? Porque aqui está a palavra Kadosh, o Kadesh, que significa santificar, separar-se. Hagdashá é dedicar-se. Quando eu me dedico a algo é porque realmente eu amo e sei das minhas obrigações, mas eu me dedico. O quanto tempo eu dedico ao Espírito Santo, ao próprio Eterno que mora dentro de mim? Quanto tempo eu dedico? A que você está se dedicando? Quais são as coisas que você tem se dedicado e isso gasta tempo, ao mesmo tempo investimento? Tem gente que até investe dinheiro em coisas que ele se dedica, se entrega de cheio. E quanto tempo dedicamos? E aí vai estar a questão da oração. Uma pessoa que uma vez me perguntou, ô Natanael, se Deus sabe de tudo que nós precisamos, Ele não é onisciente? Se Deus sabe de tudo que nós precisamos, por que eu preciso pedir na oração? Por que eu preciso orar para pedir? Se Ele sabe, Ele já devia mandar tudo. Se Ele sabe tudo que eu necessito, por que eu preciso ir lá e pedir, e aí Ele manda pedir? Eu falei, em primeiro lugar, o grande problema teu é que você está se relacionando com Deus na oração somente para pedir. Já pensou viver do lado de uma pessoa que só pede? Isso se torna cansativo. A oração verdadeira é aquela conversa que eu tenho, por exemplo, com a minha esposa. Quando eu converso com ela, conversamos. Sim, estamos juntos na bênção, na graça. Porém, conversar com pessoas, conhecer, falar coisas lindas, ela fala coisas para mim, enfim, relacionamento com base no amor, vai precisar de dedicação. Eu me dedico a algo que eu gosto, que eu realmente estou amando e eu sei que é valioso e importantíssimo para mim. Eu dificilmente na oração me dedico para pedir. Senhor, eu preciso de uma casa, Senhor, eu preciso daquilo. Não, embora tenha o direito de pedir, mas quando eu me relaciono na oração com o Eterno, sempre estou louvando, adorando. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és santo. Eu te amo, Senhor, eu te amo, sem ti nada posso fazer. É um relacionamento onde você se dedica a abrir a mente, abrir o coração. E isso vai tomando tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Essa é edificação no relacionamento. Eu não leio a palavra somente porque eu estou cumprindo uma tabelinha de um calendário anual, não. Eu estou lendo porque quando eu estou lendo aqui, eu estou crescendo.
há coisas que me impressionam e começam a marcar, pego um caderno, meu Deus, que tesouro é esse, que carta é essa, gloriosa, de revelações, de amor, de poder, meu Deus, isto é relacionamento com Deus, é dedicar-me a Ele, eu estou me dedicando de fato a Ele, estou me dedicando a esse Deus maravilhoso. Então eu passo a ser um culto ambulante, como diz Paulo em Romanos 12, leia Romanos 12. Romanos 12 diz, não está dizendo vá para a igrejinha e bate cartão, não, está falando, rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício. Olha o que diz aqui, Romanos 12, e aí fala do culto racional, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, eu não vou me conformar com este mundo, mas vou me transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual ser a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa é a glória de um verdadeiro adorador, quando eu estou aniquilando a cada dia a minha carnalidade que quer se levantar, eu vou à cruz com Cristo, esse é o verdadeiro culto. O verdadeiro culto, sabe quando coisas malignas vão vir aos meus olhos e eu não vou aceitar, vou rejeitar, não, isso não é para mim. Quando vem conversas malignas, diabólicas, satânicas, eu digo isso não é para mim, porque até começo a selecionar pessoas, lugares, coisas que não me agradam mais. Por quê? Porque Deus está em mim. Esse é o verdadeiro culto de adoração eterna. Esse é o verdadeiro culto de exaltação. Quer ver se tu é crente? É quando você é tentado e você diz, Deus é maior do que essa tentação, Deus é maior do que esse prazer carnal, Deus é maior do que minha raiva, Deus é maior do que minha falta de perdão, Deus é maior do que qualquer coisa em mim, e Ele me dominou, e Ele me tomou, e eu estou vivendo aqui com Ele, porque Ele habita dentro de mim. Olha o que diz Romanos 8 em diante, Romanos 12 e também Romanos 8 em diante. Olha o que diz, acho muito interessante isso aqui, como diz Paulo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu não posso andar mais na carne, não posso mais. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ainda questiona, se é que realmente, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse então não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, a carnalidade, tudo aquilo que é desejo maligno, tem que ser aniquilado, mortificado. A carne se levanta, quer ressuscitar todo dia, toda hora. E eu tenho que falar, não, sai de mim. E diz mais, o Espírito vive por causa da justiça. E diz também, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Em 1 Coríntios 3,16, ele faz uma pergunta. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vocês são templo do Deus vivo, não sabeis, olha o que diz, não sabeis que sois templo do Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Vamos lá, gente, vamos sair da mesmice, vamos sair da vida de futilidade, desse evangelho de terceira, de quarta categoria que estão nos pregando por aí, e precisamos trazer a essência do verdadeiro culto que se manifesta dentro de mim. Eu posso ser o culto ambulante, um culto que vai para lá, vai para cá, vai para a rua, vai para o trabalho, e está em conexão com o eterno, e ali Deus se manifesta. Que Deus te abençoe, que Deus derrame bênção, que haja bênção sobre sua vida, que você possa crescer, tá bom? Vamos estar juntos, venha estudar conosco e vamos avançar nesses estudos. Se você crê nessa palavra, deixe o seu like, nos ajude a divulgar e deixe um comentário. Com certeza isso vai nos ajudar muito. O Eterno te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.